Eu quero que vocês abram suas Bíblias em 1 Samuel. Deus vai falar conosco aqui nessa noite. Feliz porque consegui trazer uma parte da igreja hoje aqui na sede. É nossa obrigação, né, Giazi? Aparecer aqui de vez em quando. Não adianta querer só ir pescar. De vez em quando também tem que vir na igreja sede. Ele está indo lá atrás. Deus tem sido bom, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ali em 1 Samuel, no capítulo de número 30. Se vocês soubessem o quanto é difícil para os irmãos virem aqui na frente apresentar essa peça. Para você ter uma ideia, quando nós apresentamos essa peça lá em Morro da Fumaça, ele quase sofreu um acidente hoje novamente de carro. A minha esposa veio uma opressão muito grande durante o dia sobre a vida dela. Talvez para colocar uma insegurança no coração deles, mas a gente vai trilhando, a gente vai continuando, prosseguindo, irmãos. No nome de Jesus, porque eu tenho certeza que a promessa é muito grande para essa igreja. E quando eu falo essa igreja, eu falo de mim e de você, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Verso de número 16, diz assim: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram na terra dos filisteus e da terra de Judá. Grave bem, meu irmão. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos, que montados sobre os camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém, amados? Amém. Pode tomar assento. No nome de Jesus. Eu não vou tomar muito tempo. Eu fiz essa leitura um pouco extensa para que você pudesse entender, e assim não fosse necessário eu relatar toda essa passagem, para que você pudesse compreendê-la. Irmãos, quando eu leio essa passagem em 1 Samuel, no capítulo de número 30, eu vejo uma ligação muito forte com 1 Pedro, no capítulo de número 5 e verso de número 8, onde nos diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como leão que ruge, pronto
nos devorar. Eu vejo uma ligação, eu vejo uma semelhança muito forte, muito grande, entre 1 Samuel, no capítulo 30, que li para vocês nessa noite, e 1 Pedro, no capítulo 5, versículo de número 8. Pois a Bíblia, meu irmão, não nos diz que o diabo anda ao nosso redor para nos auxiliar. A Bíblia não fala que o diabo ele anda ao nosso derredor para nos dar um auxílio, para nos ajudar, preocupado com as nossas vidas, para nos dar força, para nos consolar, não. Mas a Bíblia nos diz que o diabo, o nosso adversário, ele está como um leão que ruge, pronto para nos devorar, isso é, para acabar com os nossos sonhos, para acabar com os nossos projetos, para roubar a nossa alegria, para minar as nossas forças, para tirar a nossa paz. E nós precisamos entender, irmãos, que quando o diabo tenta alcançar as nossas vidas, quando o diabo tenta tocar em você ou na sua família, ele já tem um propósito definido, ele já tem uma estratégia muito bem elaborada, ele já tem um plano muito bem definido, onde ele visa atacar 5 áreas das nossas vidas. E a primeira área, qual seria, pastor Rafael? As finanças. A primeira área, pastor Alex, que o diabo tenta atingir é a nossa área financeira. Sabe por quê? Porque ele sabe que atingindo a nossa área financeira, as finanças, ele atinge o casamento, ele atinge os filhos, ele atinge até mesmo o nosso círculo de amizade. Eu provo isso na Bíblia Sagrada, capítulo 30 e verso de número 1 de 1 Samuel, que li para vocês nessa noite, nos diz que os amalequitas vieram contra Ziclag e a saquearam, levando consigo os seus rebanhos, os seus bens. E em seguida, não contente com a situação, ainda atearam, ainda tocaram fogo na cidade de Ziclag. Primeira área que o diabo tenta atingir na tua casa, na tua vida, é a área financeira. Segunda área que o diabo tenta atingir é o casamento. Irmãos, eu vou ser bem sincero, falei ontem na cerimônia de casamento do irmão Ronaldo, que eu estou assustado com aquilo que eu estou vendo ali na cidade, no município de Morro da Fumaça. O quanto tem pessoas se separando, o quanto tem pessoas sendo atingidas na área do casamento. Pastor Valmir, pastor Alex, que você conheceu, ele me ensinou uma coisa. Ele sempre disse assim: irmão Rafaelzinho, você já sabe porque é irmão Rafaelzinho, né? Não preciso dizer aqui, né? Eu sou pequenininho, magrinho. Irmão Rafaelzinho, uma coisa tu precisa aprender, tu precisa entender. Quando uma pessoa ela comete o adultério, ela não peca somente contra Deus, mas ela peca também contra o cônjuge, ela peca contra a família e ela peca contra a sociedade. É por isso que nós estamos vendo uma sociedade totalmente desestruturada, uma sociedade totalmente destruída, irmãos. Sabe por quê? Porque o diabo tem atacado os casamentos, a vida conjugal nos dias de hoje. Terceira área que o diabo tenta atingir são os filhos. Se eu perguntar aqui nessa noite para a irmã Lourdes, foi mais fácil criar o pastor Alex ou é mais fácil criar a Ana Clara nos dias de hoje? Eu tenho certeza que a irmã Lourdes vai dizer que foi o pastor Alex. Apesar que deu um pouquinho de trabalho, né? Não sabe. Mas irmãos, hoje as crianças vão para escolas. A minha esposa é professora, eu tenho propriedade para falar sobre isso. O meu menino vai para a escola, eu levo ele
de repente ela vê a imagem de Iemanjá dentro do desenho. Assim, o escritor, quem faz os desenhos, colocou a imagem de Iemanjá andando sobre o mar. Na mesma hora ela trocou de canal. O diabo, ele tem tentado atingir as nossas crianças, irmãos. Quarta área que o diabo tenta atacar é a nossa saúde. A Bíblia nos fala no capítulo de número 6, ou melhor, no versículo de número 6 e no capítulo de número 30, que Davi muito se angustiou ao presenciar sua esposa, seus filhos e suas filhas sendo levadas cativas, ou quando ele soube que elas foram levadas cativas. E a angústia, ela produz a depressão. A angústia, ela leva muitas pessoas a tirar suas vidas. Há uma semana atrás, um jovem de 30 e poucos anos lá em Criciúma, filho de um dono de um mercado lá no bairro da Operária Nova, se enforcou, tirou a sua vida. Depressão. A angústia muitas vezes traz o câncer. O diabo tem tentado atacar a nossa vida física. E a quinta área, irmãos, que o diabo tenta atacar é o nosso círculo de amizade. O nosso círculo de amizade. A Bíblia fala que quando o povo israelita soube que suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levadas cativas, eles pensaram em apedrejar Davi. Mas Davi estava com eles constantemente. Davi era aquele que tomava a frente nas batalhas. Agora o povo estava querendo tirar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque o diabo hoje, meu irmão, tem atacado, tem entrado infelizmente dentro das nossas igrejas, tem levado irmãos a se levantar contra irmãos, pastores a não ter amizade com outros pastores. Quinta área que o diabo tem atacado são as nossas amizades. Eu estou falando isso apenas como uma introdução para você entender onde que eu quero chegar nessa noite. Irmãos, o estrago já estava feito. A Bíblia diz que a destruição já tinha chegado na terra de Ziclag. Davi se encontrava com seu coração angustiado, ferido, entristecido, machucado. O povo estava desnorteado com a situação. E a Bíblia ainda acrescenta que era tempo de festa em meio ao povo inimigo. Os amalequitas estavam com seus corações gozando de alegria, de prazer. Por quê? Porque tinha derrotado Davi e o povo de Israel. Eu não sei, meu irmão, se houve carreata naquele dia. Eu não sei se contrataram um carro de som, se teve foguetório. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar com toda a convicção, porque a palavra de Deus é que nos diz que havia festa em meio ao povo amalequita. Eles estavam festejando, eles estavam alegres, tinham destruído o povo de Deus. Meu irmão, só restava a Davi uma coisa: sentar e esperar, quem sabe a morte chegar. Porém, é uma coisa que Davi acreditava, e eu me arrepio nessa noite quando eu falo sobre isso. Davi, meu irmão, ele acreditava na reconquista. Davi, ele acreditava na restituição do Senhor. E a restituição, Davi sabia que não viria, meu irmão, no estralar de dedos, não. Não era de uma hora para outra. Mas era necessário que Davi viesse a tomar uma posição diante de Deus, para que viesse a restituição, para que viesse a reconquista. Davi precisava
se colocar na posição de homem de Deus. E a primeira atitude que Davi tomou, meu irmão, e a que me chama mais atenção, se encontra lá no capítulo de número 30 e verso de número 4, que nos diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, e até que neles não houve mais forças para chorar. A Bíblia diz que Davi chorou, o povo chorou. Davi nos ensina nesse versículo, meu irmão, minha irmã, que às vezes há uma necessidade de nós chorar por aquilo que realmente vale a pena na minha e na tua vida. Davi nos ensina nesse versículo que às vezes vale a pena nós chorar, meu irmão, pela causa verdadeira. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: quanto tempo faz que você não chora pelos teus filhos? Quanto tempo faz, meu amado, que você não chora pelos teus pais? Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima perante o nosso Senhor em favor da tua igreja? Quanto tempo faz que você não chora pelos teus pastores? Quanto tempo faz que você tem vindo na igreja, mas você não consegue derramar uma lágrima em favor das almas que estão aí fora perecendo? Quanto tempo faz que você não chora pelo teu vizinho? Quanto tempo faz, meu irmão, que você não chora pelos músicos da igreja? Quanto tempo faz? A Bíblia diz que a primeira coisa que Davi fez foi levantar um clamor diante de Deus e chorar aos pés do nosso Senhor. Eu tenho uma convicção, Imanete, que as lágrimas é um dom cada vez mais escasso nos dias de hoje nas nossas igrejas. Eu estava lendo, irmão Clares, um livro de um pastor muito conhecido. Não vou citar o nome dele aqui, vai que ele sabe que eu estou citando ele aqui, é complicado. Mas eu estava lendo um livro desse pastor onde ele mandou um grupo de pessoas do seu ministério lá para a África, numa cidade, para evangelizar e ganhar almas naquele lugar. Passaram-se um mês, irmão Oséias, 2 meses. Chega uma carta, pastor, para o pastor que havia enviado eles para a África. E nessa carta, esse grupo de pessoas, mais ou menos umas 10 pessoas, 15 pessoas, imploravam para o pastor mandar alguém para a África para buscá-los novamente e levá-los para os Estados Unidos. Por quê? Porque o povo que eles estavam evangelizando era um povo com coração duro. Era um povo que eles já haviam usado todas as técnicas, todos os métodos que esse pastor já havia ensinado de evangelização, para que eles viessem ser tocados por Deus, e nada havia acontecido. Mandaram uma carta para o pastor. Depois de 10 dias, o pastor retorna com uma carta novamente para eles. E nessa carta estava escrito assim: vocês já tentaram chorar por esse povo que vocês estão evangelizando? Tentem fazer isso durante 10 dias e vocês vão ver a resposta que Deus dará para vocês. E aqueles homens que estavam lá na África começaram a chorar, irmão Cristo, no primeiro dia. Começaram a chorar no segundo dia pelas almas. Começaram a clamar com lágrimas diante do Senhor no terceiro dia. Passou o 4º dia, o 5º dia, o 6º. Já estavam no 7º. E chegou o 8º. E chegou o 9º. No 10º dia, numa cidade de 20 mil pessoas, 2.000 almas
já haviam se rendido aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Que o avivamento, ou o reavivamento, entenda como você quiser, tem tardado, tem demorado para chegar nesses últimos dias na nossa igreja, porque nós temos sido, meu irmão, uma igreja que até dobramos o nosso joelho e oramos ao Senhor, porém uma oração sem lágrimas. Temos sido uma igreja que até temos estudos constantes, os melhores livros, uma igreja teologicamente perfeita, porém uma teologia sem lágrimas. Temos sido uma igreja, irmão Edson, irmão Toninho, que temos derramado poucas lágrimas diante do nosso Senhor. Aleluia. Abre lá em Neemias. Faça esse favor. Vou fazer uma leitura com você. Vê se eu acho Neemias ainda na Bíblia. Achei. Capítulo de número 1. É engraçado, pastor Alex, que a última vez que eu estive aqui ministrando, eu falei sobre oração. Eu creio que o pastor lembra. E a Bíblia diz, Neemias no capítulo 1, verso de número 1 até o 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, ou Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas de fogo. Presta atenção no versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus tem procurado Neemias nesses últimos dias, irmãos, homens que choram por um povo no qual eles não conhecem. Neemias estava chorando por um povo do qual ele não conhecia, fazia parte do seu sangue, porém estava orando por pessoas desconhecidas, chorando por pessoas desconhecidas. Eu ministrei essa palavra em Criciúma 2 semanas atrás, quando foi citado o pastor Cuti Maria, aquele índio que já esteve aqui pregando. Quantos aqui lembram dele? Levanta a sua mão. Um homem que está com câncer. E eu vou ser bem ousado aqui nessa noite. Sabe por que ele está assim? Já era para estar curado. Porque infelizmente a igreja não tem orado por homens de Deus. E quando eu falo igreja, meu irmão, eu falo primeiramente de mim. Fui fazer um lanche nesses dias ali no centro de Criciúma. Não tinha almoçado. Falei sobre o miojo, depois eu vou contar a história do miojo. A esposa estava trabalhando, fui comer pastel no centro da cidade. Cheguei lá, 3 horas da tarde. Um homem entra numa lanchonete que é assim, irmãos, e pede um copo de Bacardi e sai tomando e cambaleando pelo centro da cidade, Felipe. Eu não me aguentei naquele momento, irmãos.
Talvez a minha estrutura seja um pouco fraca. No mesmo dia o meu irmão me liga. Tem coisas aqui que a igreja de Morro da Fumaça não sabe e vocês também não. O meu irmão me liga, pedindo para mim, ele está lá na Alemanha, está vindo para cá, ele faz teatro, está vindo para Criciúma, ia ter que ir para Florianópolis, Blumenau, para apresentar uma peça. E ele disse para mim assim: será que tu pode me levar em tal dia, no dia de maio? Quando eu sair do teatro ali em Criciúma, eu preciso chegar a tal horário em Blumenau. E só tem ônibus no outro dia, não vai dar tempo para mim vir. Eu disse: eu levo. Ele disse: só que tem um detalhe. O rapaz, o cara que eu vivo, que eu sou casado aqui na Alemanha, ele vai comigo. E aí eu disse: negativo, não vou te levar. E quando eu desliguei o telefone, Deus veio e falou comigo: covarde, por que tu não vai e não prega para esse homem também? Por que tu não vai falando do meu amor para ambos? Com certeza eu farei a obra no coração dos dois. Por que tu está chorando pelo teu irmão e tu não está chorando por essa pessoa que convive com ele? Porque nós como igrejas, ou como igreja, fazemos separações, divisões. Meu irmão, Deus te chamou, xarabagaça e cante, oreberebe canta, labagai, para chorar pelos necessitados, para chorar pelos órfãos, para chorar pelas viúvas, para chorar pelos andarilhos, para chorar pelo prefeito da cidade, para chorar pela Igreja Batista Betel, para chorar pela Igreja Assembleia de Deus, para chorar pela Igreja Quadrangular. Deus te chamou, meu querido irmão, nesses últimos dias, para fazer diferença nessa terra corrompida e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Fui dobrar meu joelho e chorar pelo meu irmão e pelo cara. Liguei para ele: vem, que eu estou aguardando vocês, mas se prepare. Coloque-se de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, estou. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra. Oh, Deus. Grande Deus soberano. Realiza, Senhor. Manifesta, Senhor. Sabe por quê? Deus, levanta nosso coração. Que nós, como pastores, estamos cada vez mais estourados, irmãos. Sabe por quê, pastor Alex? Que nós vemos companheiros nossos desistindo do ministério, porque infelizmente nós não temos ensinado as nossas igrejas a chorar pelos homens de Deus. Aleluia. Eu queria que o pastor fosse um dia no clamor na sexta-feira, às 23 horas, lá em Morro da Fumaça, onde muitas vezes nós estamos em 8, 7, 6, 9, 10. Para o pastor escutar o clamor do Ronaldo, do irmão Narco, em favor da igreja aqui, do Sangão, em favor da vida do pastor Alex. Eu não me aguento, irmãos, eu choro junto com eles. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você comece agora a pensar nas pessoas. Você não tem conseguido derramar uma lágrima em favor delas. Ou teu irmão está pedindo socorro, a tua mãe está pedindo socorro. Ah, pastor, eu já orei que tinha que ter orado em favor
face. Oh,